Em mais um episódio da série Aposto que Você Não Sabe, neste vídeo aqui eu vou te levar em um pequeno e crucial mergulho nas sombras do Nirvana, que quase ninguém sabe. O Nirvana deixou de existir com a morte do Kurt Cobain, mas internamente a banda morreu bem antes por causa de dinheiro, de ganância. Eu vou contar essa história cabulosa e você vai ficar incrédulo. Eu sugiro, inclusive, que você pegue um café, senta aí num local confortável e se prepara para ficar de queixo caído. Presta atenção. Meu amigo e minha amiga, deixa eu te falar uma coisa, deixa eu te fazer uma pergunta direta. Você tem uma banda, mas você está cansado de tocar em troca de refrigerante, de cerveja quente, de sanduíche frio e um cachê ridículo? Pois é. Eu sei disso, porque isso acontece o tempo todo com você e com um monte de gente. E sabe por quê? Porque a sua banda não sabe se posicionar, porque você não sabe negociar. E pior, porque ninguém nunca te ensinou como funciona esse jogo, como funciona de verdade. E você acha que só talento basta? Você acha que é só fazer um som e esperar o reconhecimento cair do céu? Acorda, meu amigo e minha amiga. Se você não aprender a transformar a sua banda numa empresa, numa empresa criativa, ninguém vai te levar a sério. E o resultado vai continuar sendo o mesmo. Você vai continuar tocando em troca de cerveja quente, refrigerante quente, sanduíche frio e um cachê baixíssimo. Eu e o meu amigo Paulo Barão, que já produziu mais de 10 mil shows no palco, com as maiores bandas do mundo que você possa imaginar, nós colocamos tudo aqui neste e-book, intitulado Guia Completo 2.0 para Bandas de Rock. Aqui você aprende como sair desse ciclo miserável de ser explorado o tempo todo. Você aprende a cobrar o que você realmente vale, você aprende a negociar, a se apresentar como profissional e, principalmente, a nunca mais aceitar ser tratado como amador. Só que eu vou te avisar. Se você quer continuar sendo enganado, se você quer continuar tocando praticamente de graça ou de graça e mendigando respeito, você pode fechar esse vídeo neste exato momento. Agora, se você quer finalmente entender como ser respeitado como músico, então clique aqui no link aqui na descrição desse vídeo aqui embaixo e baixe esse e-book agora. Você não vai se arrepender. Meu amigo e minha amiga, quando todo mundo fala no Nirvana, a mente de qualquer fã de rock imediatamente tem na cabeça aquelas imagens do Kurt Cobain desajeitado, né? Com aquela guitarra dele ali surrada, berrando as verdades cruas dele em meio àquela tempestade sônica que, sem dúvida alguma, redefiniu o rock na década de 1990. Só que o Nirvana nunca foi uma banda de garagem que explodiu pro estrelato com esse álbum aqui, ó, o Nevermind, né? Como todo mundo pensa que aconteceu. Mas na verdade nunca foi isso. Na verdade, nos bastidores havia um caldeirão borbulhante de tensões, de egos feridos e de uma batalha amarga por dinheiro que corroeu as relações entre os integrantes da banda, com o Kurt Cobain no centro desse furacão de decisões que, para dizer o mínimo, beiravam o mesquinho, o ganancioso. Como você sabe que eu sempre gosto de contextualizar, então, assim, para você entender o tamanho desse racha interno que aconteceu no Nirvana, vamos voltar um pouquinho no momento em que o Nevermind
transformou a banda de um trio do underground em um fenômeno global. E esse disco, lotado de hits, a ponto de parecer inclusive uma coletânea, vendeu milhões e milhões de cópias e também, como eu falei, redefiniu a cultura jovem dos anos 90, dando inclusive voz a uma geração completamente desiludida. Só que aquele sucesso meteórico e absurdo trouxe um preço. A pressão insana da fama, das expectativas da gravadora Geffen e, claro, do dinheiro. Muito dinheiro. E você sabe muito bem que onde tem dinheiro há conflitos, confusões, brigas e ressentimentos eternos. E o Nirvana, inicialmente, era uma banda que operava sob uma ética quase punk de igualdade. Só que isso começou a desmoronar quando os cheques começaram a chegar. No começo daquela formação clássica do Nirvana, né, o Kurt Cobain, o Chris Novoselic e o Dave Grohl, eles começaram dividindo os lucros dos shows e dos direitos autorais das canções, mesmo aquelas creditadas apenas ao Kurt Cobain, eles dividiram aquilo de uma maneira relativamente equitativa, meio que por igual, como uma verdadeira unidade. Só que o sucesso avassalador desse disco mudou a dinâmica interna. E o Kurt Cobain, como principal compositor e rosto da banda, ele passou a enxergar a contribuição dele como desproporcionalmente mais valiosa. Assim que o sucesso meteórico desse disco começou a acontecer. E aí começou a acontecer o drama. Quase ninguém sabe disso, mas o ponto de ruptura entre os integrantes do Nirvana não aconteceu quando o Kurt Cobain começou a namorar aquela doidaça e intrometida da Courtney Love. Começou bem antes, na verdade, em abril de 1992, quando o Kurt Cobain decidiu que a divisão dos direitos autorais das músicas do Nirvana não refletia a verdadeira contribuição de cada um na banda. Então, ele se sentindo assim o cérebro criativo por trás daquele inesperado e estrondoso sucesso do Nevermind, num determinado momento ele exigiu uma mudança drástica, tanto no contrato inicialmente firmado entre os três, assim que o Dave Grohl entrou na banda, né, substituindo lá o batera, o Chad Channing, quanto naquele contrato assinado com a gravadora Geffen. O Kurt Cobain passou a exigir 90% dos royalties das canções e, para piorar, ele queria que essa nova divisão fosse aplicada retroativamente, ou seja, valendo para todas as músicas já lançadas por aquele trio, né? Incluindo, evidentemente, todo o catálogo do Nevermind. Agora, dá uma parada por um segundo para você absorver a gravidade disso. Retroatividade significa que tanto o Chris Novoselic quanto o Dave Grohl, que já tinham recebido a sua parte desses lucros, de repente, eles se viram devendo dinheiro para o Kurt Cobain. É isso mesmo que você ouviu direito. Os dois teriam que devolver uma quantia absurda de dinheiro que eles já tinham ganhado. Como se as contribuições dos dois, né, as levadas de baixo do Novoselic e aquela bateria avassaladora do David Grohl, que inclusive deu ao Nirvana uma energia interplanetária. Então, de repente, tudo isso fosse rebaixado a um mero detalhe. Essas exigências do Kurt Cobain não eram apenas uma questão financeira, era uma declaração de superioridade que atingiu profundamente o ego e a confiança dos outros dois. Essa decisão foi recebida como se fosse uma tremenda traição e gerou discussões tão sérias que por pouco não descambaram para brigas na base da porrada. Como o Chris Novoselic e o Dave Grohl, eles não tinham condições financeiras de entrar numa batalha jurídica impensável contra o amigo dele, o Kurt Cobain, o amigo que estava na banda, os dois que até então já se davam por satisfeitos ali em ter uma grana ainda sobrando depois que cada um deles comprou a sua própria casa, os dois resolveram
se resignar e aceitar que o Kurt passasse, fizeram um acordo ali, e o Kurt passasse a receber 75% dos royalties e de maneira retroativa. Então, e os dois, sempre discretos e totalmente avessos a confrontos, né? Os dois engoliram o orgulho e aceitaram aquela nova divisão, mas o ressentimento e a mágoa ficaram. E foi nesse momento que o Nirvana acabou como a banda em que os três amigos estavam juntos no mesmo barco. Acabou. A antiga relação, que antes era de camaradagem, passou a ser marcada por silêncios constrangedores entre eles, reuniões extremamente tensas e uma sensação de que o Nirvana, como banda, tinha se desintegrado internamente. E essa sensação era verdadeira. Essa disputa financeira envenenou completamente as relações entre os três nos bastidores, cara. O Kurt Cobain, que já lidava com os seus próprios demônios, né? Depressão, dependência química e a pressão da fama, ele acabou se tornando ainda mais isolado. Ele começou a tratar o Dave Grohl e o Novoselic menos como parceiros e muito mais como funcionários, uma atitude que contradizia completamente a imagem de autenticidade que o Nirvana sempre projetou para o público. Então, enquanto os fãs eles viam o trio ali como a encarnação de uma nova rebeldia punk, nos bastidores o Kurt Cobain estava muito mais preocupado com a sua fatia do bolo financeiro do que qualquer unidade dentro da banda. E foi exatamente esse episódio que plantou as sementes, inclusive, do que viria a ser o Foo Fighters. Por quê, cara? Porque o Dave Grohl, ele se sentindo completamente desvalorizado, ele começou a compor as próprias músicas dele em segredo, sabe? Como uma forma, inclusive, de afirmar a identidade criativa dele. O Chris Novoselic, por outro lado, ele tinha uma relação mais antiga com o Kurt Cobain, e isso tornava a situação ainda mais dolorosa para ele. Tanto que, inclusive, ele tentou mediar as tensões ali dentro da banda, mas a amizade de anos que ele tinha com o Kurt Cobain foi profundamente abalada, e apesar da postura mais conciliadora dele, ele nunca perdoou o Kurt Cobain por transformar uma parceria em uma hierarquia. E o que toda essa história absolutamente fascinante e ao mesmo tempo tão trágica traz é como ela se refletiu na música do Nirvana após o Nevermind, porque o álbum seguinte, o In Utero, né, de 1993, ele é recheado de angústia, que por causa dessa história e de outras que todo mundo já sabe, isso tudo fez com que o disco tivesse ganho camadas novas de significado, você tá entendendo? E a gente percebe isso nos dias atuais. Inclusive eu já contei isso em outros vídeos aqui no canal, pode procurar. E isso tudo referentes a um insustentável peso da fama e aos conflitos internos da banda. E a produção crua e meio abrasiva desse disco também foi uma tentativa do Kurt Cobain de se reconectar com as suas raízes punks, mas mais do que tudo, foi uma forma de afirmar o seu controle criativo, como se ele quisesse apagar qualquer dúvida sobre quem realmente mandava na banda. Enquanto isso, o clima nos ensaios e nas turnês era de uma tensão constante, era quase insuportável para o Dave Grohl e para o Chris Novoselic. Os dois, eles continuaram a entregar performances impressionantes, principalmente o Dave Grohl, que sempre foi um monstro na bateria, e fazendo isso mesmo quando o Kurt Cobain ele parecia desconectado deles nos palcos, como se ele estivesse tocando sozinho, e com essa sensação, e tocando muito mal, diga-se de passagem. Se você assistir novamente aquela famosa e hoje icônica apresentação no MTV Unplugged de 1993, tendo em mente tudo isso que eu falei nesse vídeo, você vai sacar que naquela melancolia quase palpável que tinha naquela apresentação, era na verdade a sensação de que os caras do Nirvana sabiam que a banda estava no fim. Bom,
Depois do que eu contei aqui, você agora sabe que o Nirvana não foi destruído apenas pela tragédia pessoal do Kurt Cobain, mas também por decisões erradas e bem questionáveis, falhas e sim mesquinharia. O Kurt Cobain era um compositor diferenciado, sem sombra de dúvida, mesmo atormentado pela insegurança, pela pressão e pelo vício. Mas aquela exigência de 90% dos royalties e aplicado retroativamente foi um ato de egoísmo de tal proporção dentro do trio que acabou com a maior parte do que fazia o Nirvana especial, que era a química entre os três músicos que juntos realmente criaram algo maior do que a soma de cada uma das partes. E foi o Kurt Cobain quem fraturou mortalmente a banda por dentro. E no final dessa história, tudo levou a consequências distintas para o trio. O Dave Grohl, por exemplo, ele poderia ter se afundado na amargura, mas ele transformou aquela dor dele num combustível para formar o Foo Fighters, inclusive provando que o talento dele ia muito além de ser apenas o baterista do Nirvana. O Chris Novoselic, ele seguiu um caminho muito mais discreto, mas ele nunca recuperou a mesma paixão pela música. E o Kurt Cobain, obviamente, todo mundo sabe como é que a história dele terminou, né? Terminou em abril de 1994. Por isso, meu amigo e minha amiga, você tem que entender que sucesso estrondoso e fama desmedida corroem até as relações mais genuínas. Assim, a disputa pelos royalties do Nirvana foi uma questão de dinheiro, claro, sem sombra de dúvida, mas também reflexos das inseguranças do Kurt Cobain, da fragilidade das amizades quando submetidas às pressões e da dificuldade de manter a integridade em meio a uma fama em escala global, literalmente, como foi o caso do Nirvana. Então, parece incrível que hoje uma banda tão monumental tenha sido minada, vamos dizer assim, destruída por dentro por algo tão trivial, mas foi exatamente esse fator humano completamente falho que tornou o Nirvana tão fascinante. Porque eles nunca foram deuses do rock, e sim uns garotos, cara, de uma cidadezinha dos Estados Unidos, que por um breve momento, esses três garotos mudaram o mundo e pagaram um preço altíssimo por isso. Pois bem, meu amigo e minha amiga, essa é a história que eu trago aqui para vocês em mais um episódio da série Aposto que Você Não Sabe. Aqui nos comentários, coloca aqui qual foi a impressão que você teve dessas informações. Você sabia disso? Não sabia? Você ficou surpreso? Você achou que era normal? Coloca aqui nos comentários e eu volto muito em breve com mais um vídeo aqui para vocês, tá bom? Então um abraço, saúde para você, para sua família e seus amigos e até a próxima.